Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 16 de outubro de 2023. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do Jornal de hoje. A crise hídrica no estado do Amazonas, o Rio Negro, que cruza o estado, é o 7º maior do mundo e tem registrado a maior seca da história. Hoje, o nível da água estava em apenas 13,5 metros. As projeções para a economia do Brasil, o mercado reduz a estimativa de inflação para este ano de 4,86% na semana passada para 4,75% hoje. São números que estão no boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. A disparada de roubos de carros em São Paulo. Números divulgados pela Secretaria de Segurança do Estado comprovam um crescimento de 28% no registro desses crimes na capital e em cidades da região metropolitana. A guerra entre Israel e o Hamas chegou hoje ao 10º dia. Israel tem milhares de soldados apostos na região de fronteira da faixa de Gaza. São homens prontos para uma possível ofensiva por terra. O país afirma há 200 reféns israelenses na faixa de Gaza. No Vaticano, o Papa Francisco pede a abertura de corredores humanitários para a saída dos cidadãos civis que vivem na faixa de Gaza e tornaram-se alvos desta guerra. Francisco também pede a libertação de reféns israelenses sequestrados pelos homens do Hamas. E hoje o Pauta Aberta vai mostrar para você uma aventura rumo à cidade mais isolada do estado do Paraná. É Guaraqueçaba, que fica no litoral e que tem uma história que vai surpreender você. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. No norte do Brasil, o Rio Negro tem registrada a pior seca da história. O nível da água baixou a apenas 13,5 metros em Manaus. Os dados foram divulgados nesta segunda pelo Porto Amazonense, que monitora o ritmo de subida e descida das águas em Manaus. Esta é a pior seca da história enfrentada pelo Rio Negro, que tem extensão de quase 1.700 quilômetros. No dia 24 de outubro de 2010, o rio chegou a descer para 13,63 metros. Na época, foi considerada a seca mais severa. Agora, 13 anos depois, a marca foi ultrapassada 8 dias antes e as águas continuam baixando, uma média de 13 centímetros por dia, conforme o Porto de Manaus. No final de setembro deste ano, o Serviço Geológico do Brasil emitiu relatório em que apontou que o ápice da estiagem só deveria acontecer nesta segunda quinzena de outubro, o que vai refletir ainda mais no cenário de calamidade da cidade. Além da seca que é recorde e tem deixado comunidades isoladas, Manaus precisou fechar escolas nas áreas rurais e sofre prejuízos na navegação de embarcações e com o escoamento de produção do polo industrial. A cidade também enfrenta uma onda de fumaça produzida por queimadas que acontecem na região metropolitana. Na última semana, o ar da capital do Amazonas foi considerado um dos piores do mundo. Em quase toda a orla da capital, o rio sumiu e deu lugar a bancos de areia e pequenos filetes de água. Até no Encontro das Águas, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, a seca deixou seu rastro de destruição e mudou a paisagem. Para quem tira o sustento do rio, a situação é ainda mais desesperadora. Análises recentes indicam que a estiagem no estado do Amazonas está relacionada à combinação de dois fatores que diminuem a formação de nuvens e chuvas. O El Niño, que é o aquecimento do Oceano Pacífico, que este ano está realmente mais intenso, do que em anos anteriores, e também a distribuição de calor no Atlântico Norte. O mercado apontou redução para a estimativa de inflação deste ano, de 4,86% na semana passada para 4,75% no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. Os números divulgados hoje no Boletim Focus são finalizados sempre com base em pesquisa realizada com economistas pelo Banco Central na semana anterior.
E a projeção de inflação no Brasil para este 2023 recuou para um crescimento de 4,75%. Na semana passada, a estimativa indicava alta de 4,86% na inflação até o fim deste ano. A estimativa de projeção do PIB ficou mantida em 2,92%. Também foi mantida para 2024, em 1,5%. A estimativa do Boletim Focus para os juros básicos no Brasil manteve-se no mesmo patamar pela 10ª semana seguida. A taxa Selic projetada em 11,75% para o fim deste ano, em 9% para o fim do ano que vem. Para 2025 e 2026, a projeção indica a taxa Selic a 8,5%. Para o dólar, a estimativa é de câmbio a R$ 5,00 no fim deste 2023. Vamos falar de segurança agora. O número de roubos e furtos de carros nos primeiros 8 meses deste 2023 em São Paulo teve alta de 28% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o que aponta um levantamento feito por uma empresa de rastreamento de veículos. De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 46.655 roubos envolvendo carros de passeio, comerciais e motos na capital e na região metropolitana de São Paulo. No mesmo período de 2022, foram 36.546 casos oficiais de roubos e furtos desses tipos de veículos. Dentre os 10 modelos de automóveis que são alvos dos ladrões, 86% deles são furtados e os outros 14% são roubados, que é quando acontece algum tipo de ameaça ou violência para se conseguir o veículo. Na capital paulista, os bairros que concentram o maior número de roubos e furtos de veículos são da Zona Leste. Nas demais cidades da região metropolitana, o maior índice de assaltos aconteceram em Santo André, Guarulhos e Osasco. Os veículos com mais de 5 anos de fabricação são os mais visados pelos ladrões. Ainda falando em segurança pública, olha só, gente, no oeste do Paraná, uma perseguição mais parecia cena de filme policial. Um jovem de 20 anos achou que fugiria da polícia. Em alta velocidade, escapou por até 10 quilômetros. Até um helicóptero entrou em ação para capturar este fugitivo, na região oeste do Paraná. A perseguição aconteceu na PR-239, em Toledo, no interior do Paraná. O suspeito só parou após bater o carro. No vídeo feito pela polícia, é possível ver o momento em que um policial se aproxima do carro na rodovia e o motorista inicia a fuga, batendo de raspão na traseira de outro carro. Na sequência, ele segue pela rodovia em alta velocidade até capotar. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava com 400 quilos de maconha. No vídeo também é possível ver o jovem tentando escapar a pé, mas é preso logo em seguida. E a vida de tantas pessoas em risco, nessa perseguição. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o carro em fuga chegou aos 200 km por hora. Agora um ótimo exemplo, uma campanha de arrecadação realizada pela Ceasa em Curitiba está garantindo ajuda importante que não será esquecida a moradores de Santa Catarina e também do Paraná, tão assustadoramente atingidos pelas cheias que atingiram os 2 estados e que deixaram várias cidades debaixo d'água. São mais de 20 toneladas de alimentos entre diversos tipos de frutas, legumes, verduras e hortaliças, enviadas às vítimas das recentes enchentes que atingiram o estado do Paraná e Santa Catarina. A cidade de Porto Amazonas, no sul do Paraná, e Taió, em Santa Catarina, foram beneficiadas. A gente fez uma campanha de arrecadação juntamente com o nosso banco de alimentos, que funciona diariamente, e a gente conseguiu um volume muito expressivo de alimentos que vai ajudar bastante as pessoas que estão necessitadas nesse momento tão ruim em função das enchentes. Essa iniciativa benéfica foi possível graças à generosidade de produtores rurais e permissionários da Ceasa.
Além disso, alimentos processados do programa Banco de Alimentos Comida Boa, um projeto voltado para atender instituições sociais e famílias em situações de vulnerabilidade, também foram selecionados. Nesse momento de tristeza e dor para essas famílias que acabaram perdendo tudo por conta do grande volume de chuvas, a gente acabou se mobilizando de forma mais diferenciada. De alguma forma, a gente acabou mobilizando todos os empresários da Ceasa e produtores rurais para que houvesse essa possibilidade dessa grande doação. A doação destas toneladas de alimentos é um passo bastante significativo para garantir a segurança alimentar e nutricional de milhares de famílias que estão passando por um momento bastante difícil. Segundo o último levantamento da Defesa Civil no Paraná, 73 municípios foram atingidos pelos temporais, vendavais e chuvas de granizo registradas no estado desde o dia 3 de outubro. Conforme o balanço, mais de 54 mil pessoas foram afetadas pelos eventos climáticos. Destas, 6.958 estão desalojados e 6.420 casas foram danificadas. Vocês viram que tivemos um problema aí na exibição no fim da nossa reportagem, mas vale destacar, né? Um exemplo de cidadania que vem da Ceasa do Paraná e de tantas pessoas, né, envolvidas aí nesse projeto que é garantir donativos às pessoas que foram atingidas aí pelas cheias, tanto no Paraná quanto também no estado de Santa Catarina. Vamos para o intervalo, gente. No próximo bloco, as últimas informações sobre a guerra entre Israel e o Hamas na região da faixa de Gaza. E ainda, prepare-se para embarcar com a gente numa aventura navegando até Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Por lá é onde está uma das cidades mais isoladas e surpreendentes do estado. O intervalo é rápido, a gente volta já. Olá, o Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país. A você que está sempre com a gente, obrigado pela sua companhia. São 4h35 da tarde agora. A guerra entre Israel e o Hamas chegou hoje ao 10º dia. Infelizmente, com perspectivas nada animadoras. Israel, que neste momento tem milhares de soldados apostos na região de fronteira da faixa de Gaza para uma possível ofensiva por terra, afirma que há 200 reféns israelenses em Gaza. Enquanto isso, milhares de pessoas, principalmente palestinos no sul da faixa de Gaza, aguardam a abertura da fronteira com o Egito, a chamada passagem de Rafah, na tentativa de escapar de mais bombardeios israelenses à região. Em pouco menos de 2 semanas, a guerra já deixou um saldo muito triste de 1.400 mortos israelenses, 2.700 mortos palestinos. A grande maioria dessas vítimas, cidadãos civis. Na faixa de Gaza, aqui de longe, a gente acompanha o drama de 28 brasileiros que esperam a liberação da fronteira no sul, que abriria passagem para o Egito. Os palestinos e quem está na faixa de Gaza sofrem com o desabastecimento, a falta de água, energia elétrica e de outros itens básicos do dia a dia. Para milhares de pessoas, já falta comida e o jejum torna-se um tormento ainda maior em meio à ameaça iminente de novos bombardeios. Entre os brasileiros, os relatos são de total falta de estrutura em Khan Yunis, ao sul, para receber tanta gente que deixou a parte norte da faixa de Gaza, onde a ameaça de ataques é maior. No hospital, o movimento é assustador. Todos por perto, na esperança de encontrar um pouco mais de segurança. O governo brasileiro já traçou 2 possibilidades estratégicas para fazer a retirada de quem tenta deixar a faixa de Gaza. Uma possibilidade é pelo aeroporto de Al-Arish, a 53 quilômetros da fronteira. A outra com saída do Cairo, a 350 quilômetros. O avião da FAB está em Roma, no aguardo de uma abertura da fronteira com o Egito.
Ontem, no fim do dia, a ONU relatou o roubo de combustível e de equipamentos médicos do complexo da ONU na faixa de Gaza. Do outro lado da fronteira, em Tel Aviv, hoje, no meio da tarde, manhã ainda aqui no Brasil, sirenes soaram. Na manhã desta segunda, o Ministério das Relações Exteriores do Irã chegou a sinalizar que o Hamas estaria pronto para garantir a liberação dos reféns israelenses, 200 aproximadamente, se os ataques aéreos vindos de Israel forem interrompidos. O Hamas negou essa possibilidade de negociar. O Irã, que acompanha de perto o conflito, alertou que poderá entrar nesta guerra se for lançada uma ofensiva terrestre de Israel sobre Gaza nos próximos dias, nas próximas horas. E quando as sirenes tocaram no coração de Israel nesta segunda-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava para encontrar-se com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken. Ambos foram levados para um abrigo especial, um bunker diante do risco de mais ataques. Foram apenas 5 minutos, mas de muita tensão, com os equipamentos de defesa de Israel e dos Estados Unidos, evidentemente, em alerta máximo. O porta-voz dos Estados Unidos afirmou que tratava-se de um alarme falso. Depois, as duas autoridades deixaram em segurança este local. Sem cessar fogo na região, embora desde ontem tenham surgido boatos que fizeram crescer a esperança de um cessar-fogo neste momento tão duro do conflito, autoridades em Israel e também do grupo Hamas negaram possibilidades que isso possa acontecer. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou nesta segunda-feira que não há cessar-fogo neste momento entre o país e o movimento islamita palestino Hamas, no 10º dia de uma guerra que já deixou milhares de mortos. Em um comunicado, o escritório afirmou que não há cessar-fogo e entrada de ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros. Houve a circulação de informações que citavam uma trégua. Izzat al-Rishq, porta-voz do Hamas, também negou os boatos. O exército israelense exige desde sexta-feira que 1.100.000 habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, diante de uma possível ofensiva no enclave. Israel posicionou dezenas de milhares de soldados nos arredores. Nesta segunda-feira, o exército informou que vai evitar atacar durante a manhã os corredores de saída que ligam o norte e o sul da faixa de Gaza. As tropas aguardam a ordem para o início da operação, que terá como objetivo destruir o Hamas, o movimento extremista que governa Gaza desde 2007. Os palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária ao enclave, que está acumulada perto da passagem de Rafah, no Egito. Os bombardeios israelenses mataram até o momento 2.750 pessoas, segundo as autoridades locais. O ataque do Hamas em 7 de outubro, o mais violento contra Israel desde 1948, deixou mais de 1.400 mortos, a maioria civis. A OMS alertou nesta segunda-feira que a faixa de Gaza vai enfrentar uma catástrofe em 24 horas se não receber ajuda imediatamente. Esse é o tempo de água e eletricidade e combustível que está como alvo de um cerco coordenado por Israel após a ofensiva terrorista do Hamas, no sábado retrasado, o grupo que controla essa região palestina. Agora, informações recentes de Israel que afirma ter matado nesta segunda-feira o chefe da inteligência do Hamas em Khan Yunis, que é a região sul da faixa de Gaza, onde está o grupo de 28 brasileiros que tentam passar pela fronteira com o Egito. Do Vaticano veio nas últimas horas um apelo do Papa Francisco pela abertura de corredores humanitários para a saída dos moradores da faixa de Gaza. Francisco também pediu a libertação de reféns sequestrados pelo Hamas. O Papa Francisco fez um apelo pela criação urgente de corredores humanitários para os habitantes da faixa de Gaza, bombardeada e sitiada por Israel.
O direito humanitário deve ser respeitado, especialmente em Gaza, onde é urgente e necessário garantir corredores humanitários e ajudar a toda a população. Depois da tradicional oração do Ângelus na Praça de São Pedro, o pontífice também reiterou seu apelo à libertação dos reféns sequestrados por combatentes do Hamas no sul de Israel e pediu que as crianças, os idosos e todos os civis não sejam vítimas do conflito. Fratelli e sorelle, já sono morti moltissimi. Per favore, não se verse. Irmãos e irmãs, muitos já morreram. Por favor, não deixemos que mais sangue inocente seja derramado nem na Terra Santa, nem na Ucrânia, nem em qualquer outro lugar. Basta. A guerra é sempre uma derrota, sempre. A oração é a força mansa e santa que se opõe à força diabólica do ódio, do terrorismo e da guerra. Da opporre alla forza diabolica dell'odio, del terrorismo, della guerra. Após o ataque letal do movimento islâmico Hamas em 7 de outubro, Israel decretou o cerco total à faixa de Gaza, já bloqueada há 16 anos. Rinnovo l'appello per la liberazione degli ostaggi e chiedo con forza che i bambini, i malati, gli anziani, le donne e tutti i civili non siano vittime del conflitto. Bom, e este violento conflito entre Israel e o grupo Hamas tem também evidentes reflexos, na economia global. O preço do petróleo subiu mais de 5% depois dos ataques de Israel à faixa de Gaza. O mercado financeiro avalia que este conflito, iniciado pelo grupo Hamas ao território israelense, pode causar, e destacou o que todo esse conflito pode causar à economia mundial. O petróleo tipo Brent fechou com um avanço de 5,69% para pouco mais de $100 por barril. Já o petróleo bruto dos Estados Unidos, o West Texas Intermediate, fechou em alta de 5,77% para pouco mais de $87 o barril. O conflito teve pouco impacto no abastecimento global de petróleo e gás, já que os agentes do mercado, no entanto, avaliam se o conflito vai poder se agravar e o que isso vai significar para o abastecimento dos países vizinhos na principal região produtora de petróleo do mundo. O mercado internacional se mostra preocupado com possíveis oscilações de preços do petróleo. Se os Estados Unidos reforçarem a aplicação das sanções às exportações de petróleo do Irã, devido à posição que este país possa ter no conflito, então o fornecimento de petróleo do Irã pode cair. Já a Arábia Saudita disse à Casa Branca que está disposta a aumentar a produção de petróleo no início de 2024 para ajudar a garantir o acordo de produção. Os Estados Unidos impuseram as primeiras sanções aos proprietários de petroleiros que transportam petróleo russo com preços acima do limite do preço do G7 de $60 por barril para punir Moscou pela invasão da Ucrânia. A Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e um grande exportador. A decisão dos Estados Unidos vai poder reduzir a oferta. Esta semana, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, manteve a previsão para crescimento da procura global por petróleo. No relatório foram citados sinais de uma economia mundial resiliente até este momento. Nós vamos começar agora uma aventura rumo à cidade mais isolada do estado do Paraná. É Guaraqueçaba, que fica no litoral e que tem uma história que vai te surpreender. Quem nos leva nesta jornada são os repórteres Paulo Palhano e Ricardo Vilches. O embarque é agora. Vem com a gente, você vai gostar. O Paraná do mar aberto, da Mata Atlântica intacta, de belezas naturais preservadas. Esse é o lugar, o município mais isolado do Paraná. Saímos de Curitiba e pegamos a BR-277, sentido litoral, mas há um ponto proibitivo até o nosso destino. A PR-405 é toda de terra. A partir de Antonina são quase 90 quilômetros. Então, bora até Paranaguá. Aqui não tem estrada de chão não, a travessia é pela Bahia. São aproximadamente 35 quilômetros em linha reta até Guaraqueçaba. Fizemos a opção de pegar o barco maior, para até 80 passageiros. Uma vez por dia ele faz o trajeto Paranaguá-Guaraqueçaba e de volta.
A vista é toda de área de preservação. Estamos entre a Reserva Biológica Bom Jesus e o Parque Nacional de Superagui. Pelo mar, tivemos a companhia de golfinhos, mas eles eram tímidos demais para aparecer inteiramente nas imagens. E pelo ar, avistamos pássaros das mais diversas espécies. Mas já fomos avisados que o mais importante deles está em extinção e que seria difícil ver uma revoada. É essa ave vermelha que mostramos em imagens de arquivo. É o guará, que dá o nome para Guaraqueçaba, em Tupi-Guarani, lugar do guará. A viagem dura 2 horas e 40 minutos. Tempo suficiente para conhecer esse casal de turistas de Santa Catarina. Seu João Pedro explicou que ouviu falar de Guaraqueçaba pela primeira vez por amigos, um passatempo em comum. É também por causa da pescaria, dá peixe. Nós já fomos até para o Mato Grosso e lá não dá peixe como aí. A esposa tem outros objetivos, a curiosidade dela é outra. Eu, para conhecer o lugar, que eu não conhecia. Lugares diferentes, eu gosto. Neste ponto da viagem, descobrimos que o que atrai os turistas provoca outros sentimentos nos nativos. Maria Terezinha e Solange são mãe e filha, que estão voltando para casa depois de um dia todo fora, para consulta médica. Não há especialista na ilha. Essa e outras demandas precisam ser atendidas em Paranaguá. E elas estão agradecidas. É que o tempo ajudou e a viagem de hoje foi tranquila em comparação à da última consulta. Não teve o barco esse aqui que estragou, daí eles pegaram um desses menor que é fibra para levar nós. Cheguemos até por fora, né? Por fora para não pegar o mar que estava muito agitado. Ele quase virou. Mãe e filha saíram do interior do estado, escolheram Guaraqueçaba e o estilo de vida da ilha para morar. Escolhi pegar um lugar sossegado, né? Não tem essas coisas de bandido, né? Pausa nessa história. Um imprevisto acontece na viagem. O barqueiro diminui a velocidade. Essas manchas claras na água indicam que estamos sob bancos de areia. Aqui já foi curtinho, né? Deve ter mais um. Tem mais um que é bem curtinho também. Daí ali, joga para Guaraqueçaba. Aqui a profundidade do mar é de pouco mais de 1 metro apenas. E qualquer descuido, podemos encalhar. Fora desse ponto, a profundidade média é bem maior, chega a 8 metros. O experiente barqueiro nos conduz sem problemas para nosso destino. Estamos a poucos metros do pier de Guaraqueçaba. E essa imagem dá uma ideia do que nos espera. Mas isso vamos contar para vocês na próxima reportagem. Como é o município mais isolado do Paraná e como um padre transformou o povoado em cidade. Guaraqueçaba, seus encantos e tantas histórias. Amanhã tem mais. Pauta Aberta desta segunda está terminando. Obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. Excelente semana e até amanhã.